Tá procurando uma placa de vídeo baratinha pra rodar em 1080p aí, talvez até com Ray Tracing, DLSS e tudo mais? Eu tenho algumas alternativas bem interessantes aqui pra você, como por exemplo a RX 580, que chega a custar ali abaixo dos R$600, consegue encontrar num precinho muito bom, e é uma placa que ainda é capaz de rodar vários jogos, tem 8 GB de VRAM e tem uma boa performance. A gente tem ainda, por exemplo, uma RTX 2060. A RTX 2060 você encontra ali por volta dos R$1.200, R$1.300. É uma placa bem capaz, tem 6 GB de VRAM, mas já possui suporte aí a Ray Tracing, DLSS, e é uma placa que foi muito bem vendida. Você pode comprar essa placa aí por uns R$1.200, nova. Inclusive tem até GTX 1060, olha que maravilha, este lançamento aqui. De quanto que é esse lançamento aí mesmo? 2016. Ah, tudo isso? Ué, mas... 2000 e... Faz tanto tempo assim que essas placas estão no mercado, mas como é que essas placas estão sendo vendidas nova? RX 580 nova, RTX 2060 nova, RTX 2060 Super, RX 5600 XT, RX 550. Essas placas são novas mesmo? Não sei. Bom, pelo menos é o que parece, afinal essas placas apareceram no mercado brasileiro e elas são vendidas por várias lojas aí como novas. E apesar de serem boas alternativas, essas placas estarem num preço bem competitivo, é claro que tem algumas pegadinhas, não é só uma não. Tem algumas. E eu vou contar pra vocês e falar um pouco mais sobre essas placas novas que estão aparecendo por aí. Obviamente que eu precisei consultar aqui, porque nem eu lembrava que essa placa foi lançada lá para 2017 e que a RTX 2060 foi lançada lá para 2019. A 2060 nem é uma placa tão antiga assim, mas a RX 580 já tá aí desde 2000, na verdade tá desde antes, né? Porque a RX 580 nada mais é do que um refresh, né, ou uma requentada aí da série RX 400 da AMD. E calma, antes de você ficar bravo comigo, não são placas ruins. A RX 580 até hoje é uma boa placa para você rodar seus jogos em Full HD, assim como uma RTX 2060. E pasme, até uma GTX 1060. E tem vários outros modelos de placas mais antigas que eram mais caras antigamente, hoje estão mais acessíveis, inclusive mais baratas que algumas alternativas, como por exemplo uma RTX 3050, que apesar de ser uma RTX, ela não tem exatamente a melhor performance do mundo, ou talvez algumas placas um pouco mais recentes, como por exemplo uma GTX 1660. Se você pegar uma 1660, o modelo base, ela vai ter uma performance muito próxima de uma RX 580. Se você pegar uma 1660 Ti ou Super, ainda assim ela vai ficar abaixo de uma RTX 2060. As GTX estão de fato desaparecendo lentamente do mercado e você tem cada vez mais dificuldade de encontrar placas baratas. E a gente se depara com algumas aberrações, tipo a RX 6500 XT, RX 6400, ou senão algumas placas como, sei lá, GTX 750 Ti, que por algum motivo ela se nega a ir embora. Mas claro que as fabricantes continuam lançando modelos de entrada, só que eles são cada vez menos atraentes. E aí as placas de vídeo mais antigas acabam se tornando uma melhor opção. O problema é, como eu disse, essas placas foram lançadas já há muitos anos. E assim, mais ou menos parecido com o mercado automotivo, os carros não ficam tanto tempo assim em produção. Se bem que tem a Amarok, por exemplo, né? Não foi um bom exemplo, mas enfim. Essas placas, elas ficam em produção por um período de tempo e não é só porque sai uma nova geração, quer dizer que a fabricante simplesmente descontinuou a geração anterior. Algumas placas continuam sendo fabricadas, como por exemplo as GTX 16, que mesmo depois da série RTX 40, ainda continuavam a ser fabricadas, ou pelo menos a aparecer placas com GPUs novas por aí no mercado. A RX 580, eu tenho uma péssima notícia para você. Ela não é fabricada já faz um bom tempo, mas ainda existe muita RX 580 no mercado. E a primeira teoria, quando essas placas apareceram aqui no mercado nacional, é que, bom, isso aí são chips que estavam lá armazenados. Desde quando, é a pergunta? Por quanto tempo ficou armazenado? Foi há 84 anos. Porque é bom você levar em consideração aqui um fator muito importante. Essas placas foram muito usadas na mineração. E se tinha tanta GPU sobrando, por que é que elas não foram parar no mercado para minerar, coisa que dava muito dinheiro? Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. Elas foram parar no mercado, elas foram minerar, ou simplesmente elas foram fabricadas e talvez não tenham sido comercializadas. Ou tenham sido vendidas não só para minerar, mas para as pessoas realmente jogarem, que é uma finalidade bem comum para essas placas. Mas acontece que ela já não é fabricada há um bom tempo, o que torna praticamente impossível que essas placas apareçam novas no mercado. Mas e a RTX 2060?
2060, por exemplo. Bom, a RTX 2060, ela não é uma placa tão antiga assim, mas ela também já foi descontinuada. Não tem tanto tempo quanto a RTX 580, mas ela já foi descontinuada, apesar de ter aparecido, por exemplo, depois o modelo da RTX 2060 de 12 GB, que foi meio que uma opção aí para mineração. Pois é, chegou um pouco tarde, era uma placa desinteressante quando chegou, depois por um período de tempo ela se tornou uma placa legal, mas ela desapareceu também do mercado. A 2060 Super ainda pode ser encontrada, mas de novo, a 2060 Super também já foi descontinuada. Aliás, a 2060 Super às vezes aparece tipo coisa de R$100 a mais do que uma 2060, e fica aí a dica, vale muito mais pegar uma 2060 Super, que é praticamente uma 2070 em desempenho e ainda tem mais VRAM. O mercado virou uma loucura, a gente viu o GTX 1060 aparecendo no mercado, e mesmo a RX 580 que apareceu por aqui no mercado nacional, ela não era a RX 580 que você realmente gostaria de comprar. A que veio é a versão capada, com menos stream processors, o que significa que na verdade ela era meio que uma RX 570 renomeada para 580. Então você estava comprando uma 580 que nem era uma 580 de verdade. Quer dizer, ela é uma 580 porque a AMD chama de 580. Mas é o mesmo caso, por exemplo, de uma 3050 de 6 GB, que não é só uma versão da 3050 com menos VRAM. Ela na verdade é uma placa inferior, assim como a RX 580 2048 Stream Processors, que não é só uma RX 580 com nome diferente, ela tem menos performance. É claro que assim, como não tem uma outra RX 580, ela acaba sendo a única opção, e a única opção, quando ela é a única opção, ela é a melhor opção, não é mesmo? Pois é, e o que não ajuda é que o preço das outras placas está muito mais alto. Se você for comparar, por exemplo, uma placa atual, né, para Full HD, a gente pega a RX 6600, que é uma placa que tem um excelente custo-benefício, ela podia ser encontrada nos seus melhores dias por R$1.200, talvez? R$1.100 numa promoção muito louca, mas o preço regular dela é entre R$1.200 e R$1.400, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo. Talvez esteja menos, ou talvez esteja mais, a gente não sabe, porque oscila bastante o preço. É verdade. Acontece que o fator mineração ele é bem importante nessa conversa aqui. Eu sei, ninguém está comprando, ou talvez esteja comprando placas para mineração. Eu disse para vocês que essas placas elas foram fabricadas aos montes, como foi o caso da RX 580, que foi uma das placas mais populares dos últimos anos da AMD, e mesmo a RTX 2060, que em algum momento chegou a figurar ali no top dos produtos mais usados ali na Steam. E a 1060, que foi a placa de vídeo mais utilizada da Steam por um bom tempo. Mas, de novo, não se fabrica mais esses chips. Você não pode simplesmente chegar para a NVIDIA e falar, oh, não tem uma sobrando aí no seu porão? Porque, primeiro, a NVIDIA não fabrica nada. Quem fabrica é a TSMC, ou no caso a Samsung. Mas esses produtos não ficam simplesmente jogados aos montes ali no depósito da NVIDIA, nem no depósito da AMD. Eles podem sim ficar em algum lugar armazenado, mas como vocês vão ver no decorrer desse vídeo, é pouco provável que esse seja o caso. Eu diria que é praticamente impossível que esse seja o caso. Os primeiros modelos RX 580 começaram a surgir no Brasil e eles foram vendidos como novos. Nós tivemos alguns modelos, teve modelo da Biostar, teve modelo da ASRock, teve modelo da Rise Mod, teve modelo da, sei lá, Musri, MLSS, enfim, teve uns modelos até chineses que chegaram a ser vendidos aqui no Brasil, que eram vendidos no AliExpress. E aí vale a pena a gente citar que quem é familiarizado com o AliExpress já tá cansado de ver RX 580 à venda por aí. Na verdade, começaram com modelos como, por exemplo, esse aqui da XFX, que eram modelos recondicionados de mineração, que eram praticamente as placas saindo da mineração, os caras davam uma lavadinha, no sentido literal da coisa, porque a gente viu isso acontecer, e revendiam. Alguns colocavam um adesivinho em cima, outros vendiam como XFX, ou MSI, ou seja lá o modelo que fosse, e era descaradamente uma placa que foi usada na mineração, ou foi usada e estava sendo vendida lá, muitas vezes como nova. Depois surgiram as placas que eram as 98% novas, né? Que episódio da nossa história do hardware maravilhoso, né? As placas que definitivamente não eram novas, que 98% nova não é nova. É por isso que ela tem que ser 100% nova para ela ser nova. Mas elas eram vendidas assim, como 98% nova, é um jeito diferente de chamar o produto usado, e as pessoas compravam aquilo achando que era nova. Então era uma propaganda enganosa por parte dos vendedores. Independente de estar num preço bom, quando você compra alguma coisa com o nome daquilo, ele tem que ser aquilo. Você não pode comprar um carro 0 km se ele não é novo, tá certo? O carro 0 km ele é testado. Mas é muito diferente dele ser testado e de ele fazer um rally de resistência, onde ele rodou não sei quantos milhões de quilômetros, que é mais ou menos o que acontecia com as placas de mineração. Essas placas também eram recondicionadas, o que significa que as GPUs eram reutilizadas, enquanto que outros componentes poderiam até ser novos, como por exemplo, até a carenagem, a parte de dissipação, refrigeração, as fãs, tudo isso era realmente novo. Era um projeto de alguma fabricante lá da China que eles renomeavam, né, como Musri ou como, enfim, qualquer outro que você queira chamar, e eles reutilizavam a GPU, eles faziam a ressolda da GPU, que é basicamente você extrair a GPU do PCB, dessa parte onde tem todos os componentes, e colocar em outro PCB novinho. Obviamente que isso já não é um processo, digamos, muito amigável. Claro, ele feito direito, o produto pode ainda durar por muito tempo, mas de novo, não é a mesma coisa.
É quase como se você pegasse um motor usado e colocasse num carro novo, usando toda a carcaça, todos os componentes do carro novo e colocasse lá. Horrível. Em alguns casos a coisa é até pior, onde tinham modelos onde a própria memória era reutilizada e como elas deixam marcas, né, com o tempo os técnicos começaram a descobrir isso aí, né, e mostrar, por exemplo, alguns modelos que a memória estava ali toda marcada, por quê? Porque esquentava, né? A parte que mais judiava na mineração era as memórias, não era nem tanto a GPU. E a memória ficava marcada do aquecimento, né? E aquilo deixava meio que um desenho. E as pessoas começaram a ver aquilo e falaram, pô, mas peraí, isso aqui não é novo e tal. E aí, obviamente que os vendedores foram lá e eles resolveram que eles não iam mais fazer isso. Brincadeira, eles só pintaram as memórias mesmo e continuaram vendendo como nova. É isso que eles fizeram. Tá brincando comigo, pegadinho? Hoje em dia, por exemplo, existem alguns técnicos como o Paulo Gomes que faz um trabalho de análise muito importante para a comunidade, que é pegar essas placas que são vendidas como novas ou mesmo no mercado de usados para avaliar a situação delas. Parabéns! E aí que a gente chega na situação atual, onde essas RX 580 que apareciam lá começaram a aparecer aqui no Brasil. E o problema é que, assim como lá, a gente seguiu o mesmo ciclo. Essas placas começaram a ser vendidas como novas. E eu até consigo entender, né, o lojista comprando um lote de placa de vídeo e a fabricante dizendo para ele, olha, esse produto é novo, e ele vendendo como novo. E talvez eles só descobriram junto com a gente que, na verdade, esses modelos não eram novos. É claro, existe ainda a presunção da inocência por parte do fabricante do tipo, pode ser um estoque antigo dessas placas, como todo mundo presumiu, mas, como a gente sabe, elas não eram. O Paulo Gomes, ou mesmo o TechLab, esses caras chegaram a fazer alguns testes e mostrar, com evidências, que essas placas não eram novas. E aí, bom, você pensa que o processo, como que vai acontecer? Essas placas vão deixar de ser vendidas, não é? Não! Na verdade, começaram a aparecer mais modelos com outras marcas que a gente conhecia ou não conhecia. Como, por exemplo, uma GTX 1060, o mais famoso acho que era o da Duex, que começou a aparecer aí, a do Ace. E essa GTX 1060 claramente não era nova, mas ela estava sendo comercializada como nova. E assim como outros modelos que apareceram e podem aparecer aqui no mercado nacional. O grande atrativo delas era o preço. As placas eram um preço assim imbatível, muito boas mesmo. A grande vantagem nesse caso é que se você comprasse no AliExpress, você tem normalmente uma garantia de uns 3 meses. Aqui no Brasil, as lojas e o vendedor, o fabricante ou quem remarcava essas placas, garantia pelo menos 1 ano, o que é bom, uma vez que você está comprando uma placa que é recondicionada. Recondicionado. Mas o lado negativo é que, novamente, essas placas elas não eram novas e estavam sendo vendidas como novas. Mas a coisa vai ficar mais interessante, porque você deve estar pensando assim, bom, se eu comprei, me lasquei, né? Se fodeu! E se eu não comprei, eu tava de olho nessa placa, eu vi num precinho legal e eu logo desconfiei, Robson. Eu falei, não é possível. Quando a esmola é de muito, o santo... Não, pera. Quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Exatamente. Mas tem uma coisa boa que sai disso tudo. Mas primeiro eu preciso contar pra vocês o que aconteceu. Como eu disse, o Paulo Gomes e o TechLab, eles testaram alguns modelos dessas placas e evidenciaram que vários dos modelos não eram novos. Mas, de novo, tem aí um plot twist muito interessante. Dentre os modelos que apareceram, tem também a RX 550, que é um modelo bem de entrada. Na verdade, é uma placa que é uma alternativa pra quem não tem um gráfico integrado ou não tem uma GPU assim pra rodar as coisas bem um nível bem modesto mesmo, em Full HD ou 720p. Ela tem uma performance próxima de gráfico integrado, obviamente tem a vantagem de ser uma GPU dedicada, mas ainda assim é um modelo de baixo custo, né? E aqui no Brasil é acessível para muita gente e serve para rodar os jogos menos exigentes. Se o cara quer jogar uns esportes, uns joguinhos mais leves, ela consegue entregar. Mas assim como a RX 580, ela faz parte da série RX 500 e ela meio que desapareceu do mercado, até ela reaparecer. E aí fica bem interessante. Paulo Gomes testou GTX 1060, RTX 2060, RX 580 e até alguns modelos de RTX 3060, porque sim, nós estamos na série 40 e ainda tem modelo de RTX 3060 aparecendo o tempo todo por aí. E aí levanta aquela dúvida, tá, o que é novo, o que não é novo agora? Pois bem, eu vou passar um resumo para vocês, mas eu fortemente recomendo que vocês acompanhem o canal lá do Paulo Gomes, ele faz um excelente trabalho, não só esse trabalho investigativo, mas ele também traz muita instrução pra galera que quer entender um pouco mais a fundo o hardware. Que definitivamente não é o nosso caso. A gente é muito superficial. Preguiça. E esse trabalho que ele fez, complementando aí com o que o TechLab também fez, inclusive recomendo que vocês acompanhem lá, até para testes de fontes, que é o mais famoso, mas eles testam praticamente de tudo por lá, e também tem muita informação. Esse trabalho investigativo, ele acabou se revertendo de forma muito positiva para nós, usuários. Primeiro porque, questionados, os fabricantes foram obrigados a mudar algumas políticas, e as lojas também alteraram suas políticas. Quando surgiu esse incidente, eu perguntei especificamente para o nosso parceiro, para Terabyte, porque existiam, por exemplo, modelos da Biostar e alguns modelos da Duex que estavam sendo vendidas lá. E a resposta
imediata deles foi: estamos alterando o cadastro para representar corretamente o que essas placas oferecem, que é o que? Recondicionada, o tal do refurbished. Essas placas, obviamente, não são novas, o que não torna elas ruins. Esse que é um ponto importante. Os testes que o Paulo Gomes ou que o TechLab fizeram só mostraram isso, que as placas, elas têm, sim, características de placas que foram recondicionadas, mas na sua grande maioria, os modelos são bem decentes. Então você tem modelos de RX 580, de RTX 2060, que eles têm uma construção bem interessante, apesar de utilizar uma GPU que já é usada, né, tem instalado ali, o restante dos componentes é bom, e na grande maioria das vezes as memórias também são novas. Então o único ponto de falha, assim, obviamente, tudo pode falhar, mas o único ponto de falha seria realmente a GPU. Outro ponto positivo foi, por exemplo, no caso da DueX, ou DueX. Não sei, não é um nome muito pronunciável em brasileiro. Em brasileiro. Não sei, não é um nome muito mencionável em português, mas enfim, o DueX, o caso onde o TechLab abriu e, em contato com a fabricante e colocando a boa e velha obstinação do brasileiro, conseguiu, com os fabricantes, aumentar a garantia para 2 anos. A empresa disse que não sabia, né, que o fabricante estava trazendo produtos que eram usados, ele estava vendendo como novo, ou foi comprado como novo. E aí, depois dessa conversa, eles conseguiram simplesmente uma extensão para 2 anos na garantia, o que, de novo, torna o produto ainda mais interessante. Isso que é legal. Essas placas são placas mais antigas, mas praticamente todas elas que são vendidas hoje trazem suporte a quase todas as tecnologias que a gente tem atualmente. Por exemplo, a RTX 2060 seria a mais atual dessas recondicionadas, porque ela tem suporte a Ray Tracing, DLSS e todas as outras features. RX 580 e GTX 1060 já não teriam suporte a Ray Tracing DLSS, mas, por exemplo, tem suporte ao FSR, que é um modo de upscaling e que pode ajudar você a rodar os jogos mais atuais aí, dar aquela sobrevida para a placa. Mas lembra que eu citei também a RX 550, que é uma plaquinha de entrada? A grande descoberta é que tanto a RX 550 como a RTX 3060 são placas que são vendidas no mercado nacional agora, são placas mais antigas, mas que, pelo menos os modelos testados lá pelo Paulo Gomes, que ele abriu, não são usadas. O modelo da Manli também é novo, de 3060. Essa última não me surpreende, porque, de novo, eu reconheço a marca, inclusive a gente tem uma RTX 4070 Ti aqui da Manli, tem modelos mais atuais e é uma marca bem respeitada. Acontece que ela não é conhecida aqui no Brasil, assim como era, por exemplo, aí no 3D, e aí começa a se confundir. Então modelos que são um pouco menos atuais começam a se confundir nesse mercado e as pessoas podem achar que aquilo ali é uma placa recondicionada. Esse é só um dos pontos negativos de a gente vender um produto sem explicar exatamente o que ele é. Mas resumindo essa situação toda, compensa comprar essas placas novas? Bom, se elas estiverem sendo vendidas como novas, eu diria que não. Então se você encontrar essas placas e elas estiverem sendo vendidas como nova, eu não compraria. Porque eu diria que o vendedor perde um pouco da minha confiança, na verdade perde muito da minha confiança, porque ele está vendendo um produto como uma coisa que ele não é, independente do tempo de garantia. Ah, mas está dando garantia de 1 ano e tudo mais, acho excelente. Inclusive, acho excelente essa história toda de recondicionar placas. Isso seriam peças que iriam ser jogadas no lixo, e a gente consegue ter um bom produto, com uma boa performance, sem precisar comprar essas porcarias que estão saindo agora no mercado de entrada. Então você não precisa comprar uma 6500 XT ou uma 6400 que, será que vai funcionar porque ela é PCI Express e ela tem uma largura de banda menor, ela é compatível com 4.0, mas ela é X8, aí essa que vai sair que é X4, aí essa que é X2. Então tá ficando cada vez pior pro mercado de entrada, porque eles estão cortando o chip, talvez o processo esteja ficando mais caro, e eu não vejo problema nenhum em nós podermos comprar essas placas mais antigas que ainda oferecem uma boa performance, desde que nós saibamos o que estamos comprando, né? Tipo, se é recondicionada, por que não colocar recondicionada? Então, pelo menos no caso da Terabyte, eu sei que já consta no site, inclusive você pode conferir lá e dar uma olhada sempre nessa informação. É bem importante para você saber se essa placa é nova ou se ela é recondicionada. E claro, continua seguindo lá os canais também, porque eles fazem esse trabalho investigativo que é bem importante. Eles possuem expertise e equipamento para fazer isso. E o mais legal é que com isso a gente ganha relevância global e consegue ajudar até outros mercados. Porque não é só o Brasil que compra essas placas baratinhas. Não é exatamente a coisa mais barata do mundo você montar um PC gamer hoje em dia. Então eu acho excelente que existam opções, que essas placas usadas ou recondicionadas estejam aparecendo no mercado como opção para essas placas horríveis que estão sendo vendidas de entrada com preços absurdos, mas precisa ser feito da forma correta, que é justamente explicando o que é o produto. Em relação à performance, de novo, você precisa ficar muito esperto com a descrição. Se você não conhece essas placas, se você não conhece uma 2060 ou uma 2060 Super, não tem problema. Aqui no canal tem comparativo lado a lado dessas placas. Você consegue ver exatamente qual que é a diferença de performance entre elas. Ah, mas são jogos mais antigos. A diferença de performance normalmente
se mantém, independente do jogo mais antigo ou mais novo. Claro, em alguns casos, uma placa de vídeo com menos VRAM vai ter uma performance um pouco pior do que uma placa de vídeo com mais VRAM, mas isso são casos muito específicos e no geral, pelo menos, você consegue ter uma ideia de qual é a performance dessas placas. Fique esperto com os detalhes, como uma RX 580, vê se está especificado certinho, se ela tem 2048 Stream Processor, se ela é uma 580, se ela é uma 570, se ela é uma 580 de 4 GB. Sim, existem várias versões da mesma placa, com o mesmo nome e com especificações completamente diferentes. Por isso que é importante, por exemplo, você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E se você quiser mais informações ainda, você pode virar membro aqui no canal através do botão Seja Membro e continuar apoiando o nosso trabalho. Então sim, se você achou uma dessas placas aí, eu acho que vale a pena você considerar para o seu setup, dá uma olhada nos testes, dá uma olhada na performance e compara principalmente com modelos mais novos com preço mais alto. Você vai se surpreender com o que uma 2060 pode fazer com uma 3060, por exemplo, ou com uma 3050, né, que seria o mais comparável. E calma, ainda tem modelos mais antigos que são vendidos como novos, então fique esperto na hora de comprar, vê a informação certinho. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.